Olá, alunos! Começando aqui com mais um vídeo voltado para o Enem. Hoje nós vamos falar sobre variação linguística, um conteúdo que cai demais nas provas do Enem. Todo ano aparece questões, 2, 3, 4, 5 questões sobre variação linguística, porque vai tratar muito sobre questão social, questão de estigma social, também nos usos da linguagem. Então é importante entender melhor como que funciona essa questão da variação linguística. É um assunto fácil, um assunto pequeno, mas muito importante, tudo bem? Então, começando pensar sobre a variação linguística, eu vou pensar também sobre os processos dentro da língua. E eu trouxe um texto especial aí para a gente já perceber, num texto sobre a língua, como funciona essa questão da variação linguística. Então, diz o seguinte aqui, o texto da Vera Lúcia Anunciação Costa, sobre a língua. Ela diz o seguinte: a língua não é, como muitos acreditam, uma entidade imutável, homogênea, que paira sobre todos os falantes. Então, eu já tenho aqui, imutável e homogênea. Ela está dizendo que a língua não é assim. Isso significa o seguinte: a língua ela vai mudar, e ela vai mudar com certa constância, e ela também não vai ser igual em todos os lugares. Se nós formos pensar no Brasil, um país de proporções continentais, nós vamos ter o seguinte: a língua ela vai possuir determinadas características, principalmente em questões de vocabulário, em determinadas partes do Brasil. Então, eu vou chamar, por exemplo, a pipa vai ter um determinado nome no Sudeste, em outra parte ela vai chamar pandorga, em outra parte ela vai chamar papagaio. Não vai ser uma estrutura fechada, ela não vai ser homogênea. A língua ela vai estar sempre aberta para mudanças, para novos acréscimos. Não é uma estrutura homogênea, tá ok? Então, continuando, ela não é uma estrutura homogênea e imutável que paira sobre os falantes. Pelo contrário, todas as línguas vivas mudam no decorrer do tempo. E o processo em si nunca para. Então, percebam o seguinte: esse para aqui, o para está com acento. Por que o para está com acento? O texto foi produzido em 1996, no período antes do novo acordo ortográfico. Então, naquela época, o para tinha acento. Então, já no nosso próprio texto sobre variação linguística, eu já consigo localizar uma variação linguística. Continuando, ou seja, a mudança linguística, e aqui linguística com trema, a trema que já não existe mais dessa maneira no português, também perceptível uma mudança linguística aí, é universal, contínua, gradual e dinâmica, embora apresente considerável regularidade. Então, o que vai acontecer? A língua ela muda constantemente, a língua não vai ser homogênea, e um bom falante da língua obrigatoriamente vai ter que dominar várias variáveis da língua. Então, eu vou ter uma língua mais profissional, uma língua voltada mais para o aspecto culto, uma língua mais conversacional, uma língua para se comunicar com determinados grupos sociais. Então, se você tem lá uma reunião de trabalho, você fala de um jeito. Se você tem uma reunião em casa, você fala de outro jeito. Com os amigos no futebol, com os amigos na roda de conversa, lá na troca da resenha, você vai falar de outro jeito. Então, são várias variáveis que o bom falante tem que dominar. Essas várias variáveis eu chamo de variação linguística. São fenômenos que vão acontecer dentro da minha língua, tá ok? Então, pensando um pouco agora sobre a variação linguística. O que vai acontecer para que essa variação aconteça? Eu tenho aqui a primeira dicotomia aqui, entre língua e fala. Primeiro aspecto aqui da língua: quando eu penso em língua, eu vou pensar em regras, tudo bem? E quando eu penso em fala, eu vou falar sobre um uso mais pessoal.
Então, o que, que acontece? A estrutura da língua, ela vai ser uma estrutura fixa e eu vou ter uma pequena variação em questão da quantidade de palavras, de como a palavra é utilizada em cada estado, em cada localidade, mas, em geral, a língua, apesar de não ser homogênea, ela é menos heterogênea. Já a fala, ela vai ser completamente heterogênea. Eu tenho aquela estrutura da língua ainda guardada, mas cada um utiliza a fala da sua maneira, traz as suas características pessoais para a fala. Por muito tempo, inclusive, a gente estudou apenas a língua exatamente por isso. Hoje, a fala já é um pouco mais estudada, principalmente ali com análise da conversação, enfim. A variação linguística, em geral, vai acontecer dentro da fala. E quando eu transponho essa fala para a escrita, dentro da língua, a variação linguística é menor. Ela existe, mas ela é menor. E, em geral, ela não sofre tantos preconceitos, tá? Segundo aspecto, aqui, norma culta versus o coloquialismo. Então, aqui na norma culta, eu tenho o respeito às minhas regras e também tenho o bom uso da língua. Já no coloquialismo, eu tenho as variantes da língua. Então, o que vai ser o uso coloquial da língua? É aquele uso onde eu não necessariamente respeito todas as regras, um uso mais relaxado. O uso que você faz no âmbito familiar, com um grupo de amigos, no seu grupo, na sua tribo, onde vai ter uma questão pessoal, questão de gírias, a forma que você comunica-se com as pessoas que estão próximas. Já quando eu penso em norma culta, eu vou pensar em situações mais formais, onde são necessárias obrigatoriamente a utilização da língua mais próxima do que a gramática pede, do que as regras pedem. Tudo bem? Outro aspecto em relação à variação linguística, a estratificação social. Importantíssimo para quem vai fazer o Enem. Por quê? Quando eu penso em variação linguística dentro do Enem, eu vou também pensar nas questões sociais. O que vai acontecer? A variação linguística pode marcar socialmente uma determinada pessoa. Se você pensa, por exemplo, num exemplo gramatical que apareceu há pouco tempo e deu bastante confusão, do nós pego peixe. Nós pego peixe, gramaticalmente falando, está incorreto. Linguisticamente falando, é uma utilização possível, pois o objetivo é comunicar. O detalhe importante, o nós pego peixe pode te marcar socialmente, o que não é ideal, não deveria acontecer, mas acontece. Então, há um preconceito linguístico quando acontece essa utilização incorreta da língua, tudo bem? Então, temos que começar a analisar e prestar mais atenção nesse aspecto em quem vai fazer o Enem. É importante que se domine essa competência. Continuando sobre a variação linguística, eu tenho aqui formas de variação. Primeira forma de variação, uma variação histórica. A língua vai modificando-se ao longo do tempo. Não é muito difícil de perceber isso. Lá no começo da aula a gente percebeu o para, que era acentuado, hoje não é mais acentuado. A gente também tem aí a evolução do você. Eu tinha lá vossa mercê, aí depois eu tinha, vossa merecer, vós me ser, depois tem o você, tem o você, e hoje já é só ser. Daqui a pouco não vai ter nada, mas vai tendo uma evolução histórica. O você hoje é a forma utilizada na gramática, mas o você e o ser já são variantes possíveis na linguagem oral, já são variantes aceitáveis porque comunicam. Então eu tenho aqui um exemplo de como a língua muda, um texto do Drummond. Ele fala exatamente sobre essa variação histórica que acontece. Então tenho aqui, ele diz o seguinte: antigamente as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral
18. Os jonotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. E se levavam tábua, o remédio era tirar o cavalo da chuva e ir pregar em outra freguesia. As pessoas, quando corriam, antigamente, era para tirar o pai da forca, e não caíam do cavalo magro. Algumas jogavam verde para colher maduro e sabiam com quantos paus se faz uma canoa, o que não impedia que, nesse entremente, esse ou aquele embarcasse em canoa furada. Então, qual é a apresentação que se tem dentro desse texto? Tem uma apresentação de uma evolução, de uma mudança que a sociedade faz dentro da linguagem, em questões de jargões e também em questões de utilização da língua. Então, eu tenho aqui, antigamente se falavam que as moças eram prendadas. Hoje, essa palavra prendada praticamente vai sumindo. Eu tenho uma expressão também aqui, arrastando asa, ou ficavam longos meses debaixo do balaio. Essas expressões, que já foram populares, já foram famosas, vão sumindo. Por quê? Porque elas são expressões parecidas, de certa forma, com as gírias. Elas têm uma durabilidade social, ela tem uma questão de tempo. O prazo acaba, elas sobem. Além de haver uma mudança histórica de algumas palavras também. Ok? Então, continuando com as formas de variação, eu também tenho uma variação regional. Então, um exemplo aqui, em alguns lugares eu chamo o semáforo do trânsito de sinal, em outros de sinaleira e também de semáforo. As três possibilidades estão corretas, vai depender do local onde se está. Então, aqui a variação não é histórica, não é uma palavra que vai mudando ao longo do tempo. Mas o Brasil, por ter uma extensão continental, vai ter o léxico vai ser um pouco diferente em algumas áreas. Então, mesmo num lugar onde eu chamo de semáforo, no outro chamo de sinaleira e está tudo certo. Continuando, eu tenho aqui, o pão francês, que em algumas outras áreas é chamado de cacetinho. É a mesma coisa, eu mudo apenas a forma de me referir àquele ser. Então, eu tenho apenas uma mudança regional. Então, tenho outros exemplos. Sacolé, que também é chup-chup, é geladinho. A tangerina, que também é chamada de mexerica. O aipim, que também é mandioca, que também é macaxeira. A pipa, que também é papagaio e também é pandorga. A única coisa que eu tenho aqui, a única variação, é uma variação regional. Mas todas as palavras estão corretas, ok? Continuando aqui nas variações, nas formas de variações, eu posso também ter uma variação social, cultural ou ocasional. Essas variações vão depender da circunstância em que eu utilizo a linguagem, do grupo social onde eu utilizo a linguagem. Então, eu tenho um exemplo aqui, de uma poesia do Oswald de Andrade. Ele diz o seguinte: para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mior. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Então, o que acontece aqui? O Oswald de Andrade, que foi um poeta muito envolvido na questão do modernismo brasileiro, lá na Semana de 22, e os movimentos que se originaram depois da Semana de 22, nós temos o seguinte: uma valorização das variantes regionais, das variantes do povo, e ele faz uma defesa aqui dentro desse texto. Então, ele diz o seguinte: tudo bem, eles dizem mió, eles dizem pior, dizem teia, dizem telhado, mas no final o telhado continua sendo telhado. Não vai mudar o nome porque um determinado grupo social se comunica de uma determinada maneira. E o telhado construído por quem fala telhado vai continuar sendo um telhado. Ele vai continuar tendo as telhas, não vai ter buraco, não vai ter problema com a chuva, tá? Essa é uma das possíveis interpretações desse texto.
Então, o que vai ser essa variação? Essa variação aqui eu posso dizer que é uma variação social. A variação cultural ou ocasional vai ser exatamente dependendo da situação comunicativa. Se eu estou me comunicando dentro de um simpósio, dentro de um congresso acadêmico, eu vou falar de uma maneira. Se eu estou falando num âmbito familiar, eu vou falar de outra maneira. Com os meus amigos, uma terceira maneira. Então, essa variação vai depender do lugar onde você se encontra, ok? Vamos agora, já tendo uma ideia mais ou menos do que é a variação linguística, é um conteúdo pequeno, vamos partir para os exercícios, para perceber como isso se materializa nas questões, principalmente do Enem. Então, primeira questão, eu tenho aqui, ó. Questão 1. Olha, eu aqui de novo chachando. Olha, eu aqui de novo para chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando. Olha, eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Vem cá, morena linda, vestida de chita, você é a mais bonita desse meu lugar. Vai, chama Maria, chama Luísa. Vai, chama Zabé, chama Raquel. Diz que eu estou aqui com alegria. Então, eu tenho uma música regional, apresentando uma variante da língua, tudo bem? Vamos ver o que a questão do Enem vai pedir. Ele diz o seguinte: a letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. O verso que singulariza uma forma de falar popular regional é: isso é um desaforo. Diz que eu estou aqui com alegria. Vou mostrar para esses cabras. Vai, chama Maria, chama Luísa. Vem cá, morena linda, vestida de chita. Então, em qual dessas orações que eu tenho claramente uma variação regional, uma expressão regional? Fica bem claro que a resposta vai ser a C, onde eu tenho aqui, vou mostrar para esses cabras. Esses cabras não é o cabra animal. Esse cabra vai ser uma especificação que eu dou para um determinado grupo de pessoas. É uma espécie de utilização regional, uma espécie de gíria. Então, isso manifesta uma utilização de uma variante linguística, tranquila de resolver. Outra questão, também do Enem, diz aqui, ó, só há uma saída para a escola se ela quiser ser a mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há uma outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou de seus colunistas. Então, eu tenho um texto aqui falando sobre a questão da variação ocasional. Então, numa determinada ocasião, eu uso a língua de uma forma, numa outra ocasião, uso a língua de uma forma diferente. Vamos perceber o que a questão pede. Ele diz o seguinte: Círio Pocente defende a tese que não existe um único português correto. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, saber, opção A, descartar as marcas de informalidade do texto? Não necessariamente. B, reservar o emprego da norma padrão para os textos de circulação ampla? Também não. Ele diz o seguinte: a utilização da língua vai depender da ocasião. C, moldar a norma padrão do português pela linguagem do discurso jornalístico? Também não. D, adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto? Aí sim. O que ele está falando ali? Dependendo da ocasião, eu falo de um jeito. Dependendo de outra ocasião, eu mudo a minha forma de falar. Um falante
que é competente, ele domina as diversas variantes da língua. Então, eu preciso adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Sim, a resposta é essa. E a última, desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola? Claro que não. A língua prevista pela gramática é muito importante, principalmente para situações formais de utilização da língua portuguesa. O que eu não posso é imaginar que apenas aquela utilização é a correta. Dependendo da ocasião, outras variantes também são possíveis, ok? Terceira questão, também no Enem. O texto chama Em Bom Português, do Fernando Sabino, questão do Enem. Diz o seguinte: no Brasil, as palavras envelheceram e caem como folhas secas. Não é somente pela gíria que a gente é apanhado. Aliás, não se usa mais a primeira pessoa, tanto do singular como do plural. Tudo é a gente. A própria linguagem corrente vai se renovando e a cada dia uma parte do léxico cai em desuso. O léxico é o conjunto de palavras da língua portuguesa, ok? Minha amiga Lila, que vive descobrindo essas coisas, chamou minha atenção para os que falam assim: assista a uma fita de cinema com um artista que representa muito bem. Os que acham natural essa frase, cuidado. Não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem. Não saber dizer que viram um filme que trabalha muito bem. Irão ao banho de mar em vez de ir à praia, vestido de roupa de banho em vez de biquíni, carregando guarda-sol em vez de barraca, comprarão um automóvel em vez de comprar um carro, pegarão um defluxo em vez de um resfriado, vão andar no passeio em vez de passear na calçada, viajarão de trem de ferro e apresentarão sua esposa ou sua senhora, em vez de apresentar a sua mulher. Então, o que o Fernando Sabino está falando nesse texto? Sobre a diferente utilização da língua em tempos diferentes, parecido com o que o Drummond fala naquele outro texto. Há uma intertextualidade aqui. Então, o Sabino diz o seguinte: por muito tempo se utilizou a língua de uma maneira e hoje a língua vai se renovando. Se antes eu dizia a minha esposa ou falava a minha senhora, hoje eu falo a minha mulher. Se antes eu dizia que ia para a praia de roupas de banho, hoje eu vou para a praia de biquíni. Pequenas mudanças no léxico, mas que eu consigo senti-las, tudo bem? Então, vamos ver o que a questão pede. Diz o seguinte: a língua varia no tempo, no espaço e em diferentes classes socioculturais. O texto exemplifica essa característica da língua, evidenciando que o uso de palavras novas deve ser incentivado em detrimento das antigas? Não, em nenhum momento ele diz isso, ok? Então, esquece essa aqui. B. A utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações? Sim, vamos guardar essa aqui então. Na C. O emprego de palavras com sentidos diferentes caracteriza a diversidade geográfica? Bem, é possível, mas ali é uma questão de mudança com o tempo. A diversidade geográfica existe, a utilização de palavras diferentes em vários lugares da geografia também existe, mas não é o que está sendo evidenciado no texto, ok? Então, esquece essa. A pronúncia e o vocabulário são aspectos identificadores da classe social a que pertence o falante? Bem, a pronúncia e a forma de escrever, a forma de utilizar a língua, sim, são aspectos da classe social também, mas o texto não fala sobre isso, ok? Ele continua: o modo de falar específico de pessoas de diferentes faixas etárias é frequente em todas as regiões. Então, ele diz o seguinte, lá ele tem a comparação entre como se falava antes e como se fala depois, mas ele não fala sobre questões regionais, tudo bem? Ele apenas diz que há uma mudança temporal na língua. Percebam o seguinte, vamos voltar no texto. Ele diz: no Brasil as palavras envelhecem e caem como folhas secas. Não é só pela gíria que a gente apanha.
a própria linguagem corrente vai se renovando a cada dia, como a cada dia uma parte do léxico e cai em desuso. Então ele começa a falar sobre uma questão histórica. Se você compara a língua de uma geração e de outra, você vê uma mudança, mas ele não fala sobre uma questão regional aqui. Então, a minha resposta vai ser aqui, ó, a utilização de inovações do léxico é percebida na comparação de gerações. Eu consigo perceber esse objetivo através do texto, tudo bem? Então, questão 4, tenho aqui, palavras jogadas fora, também do Enem. Quando criança convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar, e ainda o ouço por lá esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora, pincha fora essa porcaria, ou mandar embora, pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que ouvi menos na capital do estado e, por conseguinte, deixei de usar. Quando indago as pessoas se conhecem esse verbo, comumente escuto respostas como: minha avó fala isso. Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. Então ele já está falando aí de uma variação histórica, algo que falava-se antigamente e não se fala mais. Ele continua: as palavras são, em grande maioria, resultados de uma tradição. Elas já estavam lá antes de nascermos. Tradição, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir, sobretudo os valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa muitas vezes colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a um grupo que julga não ser o seu. Então ele tem o seguinte, voltando aqui no texto, a gramática normativa muitas vezes colabora criando esse preconceito, mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciando direto ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que não julga ser o seu. Então, quando você associa uma palavra a um grupo que você não faz parte e passa a ter uma visão preconceituosa contra essa palavra, além de uma variação histórica, eu também tenho uma variação por questões de preconceito linguístico. Então ele diz o seguinte: há uma variação histórica, sim, mas muitas vezes essa variação histórica é motivada por preconceitos de classe, preconceitos de grupo, ok? Então ele termina dizendo o seguinte: o pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção. Então ele diz o seguinte, que a extinção daquele verbo se deve à associação das pessoas deste verbo com o ambiente rural. E as pessoas não querem pertencer a uma classe rural. E ele continua dizendo: é louvável que nos preocupemos com a extinção das aranhas azuis ou do mico-leão dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a extinção de insetos, a não ser dos extremamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. Então ele exatamente está falando como o preconceito pode gerar extinção de algumas palavras, tudo bem? Então eu tenho aqui a discussão empreendida sobre o desuso do verbo pinchar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que as palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários. Não, ele não fala sobre que as palavras esquecidas devem ser descartadas. Ao contrário, ele fala sobre como as palavras são esquecidas e como a gente não se preocupa com isso. Segundo, o cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente que a preservação das palavras. Em nenhum momento ele fala isso. Então, esquece essa questão também. C.
o abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais? Sim, está associado e ele fala sobre isso. Então vamos guardar essa aqui. D. As gerações têm tradição de perpetuar o inventário de uma língua? Sim, elas têm tradição de perpetuar uma língua, perpetuar certas palavras. Mas o que ele fala lá no texto não é sobre a permanência, mas sim sobre a não permanência. Então, vamos esquecer essa aqui também. Aê! O mundo contemporâneo existe inovação do vocabulário das línguas? Sim, o mundo contemporâneo existe que se criem novas palavras e exige uma inovação, mas não é sobre isso que o texto fala. Então, a única resposta possível é aquela que nós guardamos, a C. O abandono de determinados vocábulos está sim associado a preconceitos socioculturais. Não sempre, mas no caso do texto, a associação é em relação ao preconceito, tudo bem? Então, através desses exercícios, eu consegui ter uma visão de como cai a questão da variação linguística e do preconceito linguístico no Enem. Percebam o seguinte: eu tenho que entender o que é variação, tenho que entender o que é o preconceito, como isso acontece, porém, o mais importante é entender a questão social por trás dessa variação. Entender que existem sim várias possibilidades de utilizar a língua, que existem sim que existe sim um preconceito por trás de algumas utilizações e que esses preconceitos devem ser desconstruídos. Ficando atento nesse aspecto social da variação linguística, certamente eu vou conseguir ter um bom desenvolvimento, um bom potencial atingido dentro da minha prova, tudo bem? Então, acredito que consegui contribuir em relação à prova do Enem com vocês. Só estudar esse aspecto, principalmente voltando para o aspecto social da variação linguística, que vocês irão muito bem. Ficamos, então, deixo vocês esperando a próxima aula. Em breve voltaremos com mais conteúdo. Até mais.